O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje a igreja recorda a memória de São João Bosco. Ele que foi pai e mestre para os jovens, ensinando-lhes, através do seu método da persuasão, a autêntica religiosidade, ensinando-lhes também o amor explicativo, o amor vivido, não um amor que é capaz de nos reprimir. São João Bosco ainda orientava e ensinava os seus jovens a buscar de modo muito particular a conversão, a confissão dos seus pecados e, sobretudo, ensinava-lhes e ajudava-lhes todos os dias, mostrando que é preciso se fortalecer da Eucaristia. Que a Eucaristia fosse verdadeiramente a nossa comunhão diária. E ainda dizia, sobretudo para os padres da sua época e os jovens, que talvez o único pecado que não nos permitisse aproximar todos os dias da Eucaristia era os nossos pecados veniais, ou seja, aquele pecado que nós trazemos como um pecado de estimação. A gente não consegue fazer verdadeiramente que aquele pecado se extinga da nossa vida. Então, este era o único pecado que São João Bosco dizia para quem vivia sempre cometendo os mesmos pecados e não conseguisse afastar desses pecados, pudesse, portanto, participar da Eucaristia. Hoje, no Evangelho de São Marcos, Jesus continua nos ensinando, nos dizendo a respeito do reino dos céus por meio de parábolas. Ele hoje usa a semente de mostarda. Essa semente, ela cai na terra e gera frutos. Frutos que é capaz de todos verem, de todos compreenderem. Fruto esse que nos diz o próprio Senhor, que é a sua palavra. A palavra de Deus caída em nosso coração, em nossa vida, que precisa gerar frutos, precisa gerar vida, precisa gerar amor. A
palavra de Deus que não pode ser extinguida da nossa vida, mas nos mostrar cada vez mais a nossa confiança no próprio Senhor, nos mostrar o amor que devemos praticar na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, daqueles pelos quais nós convivemos. Verificando também, assim como eu disse em São João Bosco, um amor que cuida, não um amor que é capaz de reprimir. Mas que o Senhor ainda nos diz, olha, o reino dos céus está mais próximos de vós do que imaginais. Dizendo a respeito dele mesmo, o reino de Deus encarnado, feito homem, que está no nosso meio. O Senhor nos ajuda, nos mostra os caminhos. Mas nós só compreenderemos na nossa vida o caminho do Senhor se nós deixarmos que este grão de mostarda na nossa vida, no nosso coração, que é a palavra de Deus semeada, frutifique. E deve frutificar na nossa vida todos os dias. E tão avassaladora é essa palavra de Deus, como nos diz o próprio Senhor, que como alguém que espalha a semente na terra, a gente dorme, acorda dia e noite, e não sabemos como que essa palavra cresce. Ela cresce porque é a palavra de Deus. Ela cresce porque nós permitimos que essa palavra cresça. Não impeçamos nunca que a palavra de Deus brote na nossa vida, que a palavra de Deus cresça na nossa vida, que a palavra de Deus nos ensine, nos oriente e nos mostre que a nossa verdadeira vida está com o Senhor. Que o Senhor, amado irmão, amada irmã, nos ajude cada vez mais a compreendermos que o reino de Deus está no nosso meio. Ele é o reino de Deus. Reino de Deus esse que deseja, quer e frutifica na vida de todos nós. Abramos o nosso coração, abramos a nossa vida para que esta palavra, a palavra de Deus, esta semente da palavra de Deus, lançada em nossos corações, lançada em nossas vidas, nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais do reino de Deus, do reino que Ele prepara para todos nós, para que no fim último da nossa vida nós possamos ouvir dele: vinde, benditos de meu Pai. O Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre.